Mas eu acho engraçado, assim, o pessoal estava colocando no comentário, tem que ser interessante, né? Desses anúncios de ofensiva ucraniana. Olha, eu lembro que a ofensiva do Tet pelo Vietcong e o exército do Vietnã do Norte, ela foi tão bem disfarçada que o exército do Vietnã do Sul deu folga para os soldados. Eles não acreditavam que ia ter uma ofensiva, o pessoal estava de folga. Foi de licença, o cara estava em casa, foi, como a gente diz na Marinha, foi para o chão. E assim, o segredo, a dissimulação, né, é a base da guerra. É a base. A finta, a dissimulação, tudo isso. Eu acho uma loucura esse negócio. Não, vamos ter ofensiva em tal mês, ou vamos fazer uma. Eu acho uma doideira isso. E eu quero reforçar uma coisa, duas coisas que você falou agora que eu acho importante. Primeiro, o timing. Eu sempre bato aqui no Arte da Guerra, gente, que o timing em operações militares é muito mais importante do que o feeling. Não adianta nada você ter um plano militar maravilhoso, fora do tempo, quando as circunstâncias que te eram favoráveis já passaram. A gente costuma dizer no Exército Brasileiro que o bom é inimigo do ótimo. Então, às vezes é melhor você ter um plano que não é tão bom, não é aquela coisa maravilhosa, né? Aquela coisa rebuscada, semidivina, mas ele está no timing certo e vai acabar te produzindo resultado, que é isso que você falou. Eu vejo muito isso, eu bato muito isso, Rodolfo, importantíssimo o timing. O timing é uma coisa importantíssima. E a outra coisa, eu vou te devolver o microfone aí, uma outra coisa interessante que o Dr. Rodolfo colocou para nós, gente, que é a prodigalidade, né? Vamos dizer o seguinte, a generosidade, se é que se pode dizer assim, né? Com que os ucranianos disponibilizam seus recursos materiais e humanos para a guerra. Porque, você quer ver, eu vou dar um grande exemplo para vocês. Se os ucranianos tivessem feito em Mariupol e agora em Bakhmut a mesma manobra que os russos fizeram em Kherson, ou seja, está vendo quem sustentava a posição, vamos tirar o pessoal, eles teriam aí poupado 2 exércitos, teriam grandes reservas para fazer contra-ataques. Mas é uma coisa de louco, eu não consigo, sinceramente. Olha, raras vezes na vida, Rodolfo, raras vezes eu vi um exército com tanta disposição para sacrificar o seu pessoal como os ucranianos. Inutilmente. Se fosse uma defensiva que você fala, não, essa defensiva é essencial, porque enquanto ela está se dando aqui, eu estou retirando o exército, não sei, estou fazendo alguma coisa. Né? Esse tempo que eu ganhei serviu para. Mas não tá, aparentemente não está servindo para nada. Então, eu achei que você colocou muito bem, né? Para que vale? Tudo bem. Sacrificamos gente pra caramba na defensiva de Mariupol, perdemos. E agora estamos sacrificando gente pra caramba na defensiva de Bakhmut. Ao que tudo indica, pelo andar da carruagem, que vão perder ali também. É discutível, né? Esse sacrifício humano e material aí por esse resultado. Professor, o senhor falou algo muito interessante. A Ucrânia, isso é uma ingerência política em detrimento da racionalidade técnica militar. A Ucrânia, o governo ucraniano, Zelensky, ele precisa para uma narrativa perante o Ocidente, perante o seu esforço de guerra junto à OTAN, deter ao máximo cada centímetro de território. Ele foca no controle de cada centímetro quadrado de território em detrimento justamente de uma melhor eficiência de combate. Isso com uma superioridade efetiva, com 114 bilhões de dólares em armas e munições. E perante o país mais sancionado do planeta, que é a Rússia, no caso. Então, realmente, salta aos olhos a falta de lógica, de racionalidade técnica e lógica. Vou pegar um exemplo aqui. Olha só, no Teatro de Operações do Afeganistão, na guerra contra o terror, na qual culminou com a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão em 2001. Os talibãs, eles sempre promoviam retraimento e reagrupamento. Eles não focavam, no início, no controle de território máximo. Justamente pela incapacidade de promover o controle de território. E, justamente, ao passo que as forças afegãs, né, no corrupto e caríssimo exército afegão, focavam o quê? Controle de território. Mas controle de território frágil.
com aniquilamento e desmotivação significativa e progressiva das forças ali alocadas. Isso contraria até a história militar, como o senhor falou. Por quê? Por causa do fator político, para dizer que não perdeu tal cidade, não perdeu tal área, ao passo que as forças russas não priorizam o controle de área tanto nesse teatro de operações, priorizam a destruição sistemática e progressiva do exército ucraniano e o desgaste cada vez maior do Ocidente e da OTAN em prover esse exército, por procuração com o exército ucraniano juntamente com mercenários. Então, é algo que realmente salta aos olhos. Só em Soledar, escrevemos isso no História Militar em Debate sobre a Batalha de Soledar. Foram 14 batalhões perdidos. 14 batalhões perdidos. Impressionante. Isso ao ponto que em Krasny-Liman te retiraram unidades muito importantes para reforçar Soledar e Bakhmut. É difícil de realmente compreender. Então, a dependência cada vez maior do exército ucraniano em relação à OTAN também cria um fator crítico para mais planejamentos operacionais ofensivos no futuro. Não estamos dizendo que não vai haver, até porque depende, né, para poder justificar esses pacotes bilionários de ajuda. Mas realmente é algo que salta aos olhos e que contraria a lógica militar. Vamos pegar aqui a guerra Irã-Iraque. O Iraque, logo nos 2 primeiros anos, chegou a avançar e tomar cerca de 30% a 35% do território iraniano. Não tinha efetivo suficiente, esgotou a sua capacidade, estendeu demais a sua linha logística. Consequentemente, as forças iranianas se agruparam, reconquistaram todo o território e chegaram a pegar parte leste do Iraque. O Iraque apoiado maciçamente pelo Ocidente na época, e até pela União Soviética, incrível. Então, o que acontece? O retraimento de forças, com posterior reagrupamento, isso é estudado há milênios. E nós não vimos isso em relação a Bakhmut, como o senhor bem falou. É algo muito bizarro, muito estranho, realmente.